falar um pouquinho agora sobre a terceira parte, né, de ondas, né, que aí seriam os fenômenos ondulatórios, né. O que são fenômenos ondulatórios, né? Nós vamos entender que acontecem alguns fenômenos associados à onda, né? A onda, ela faz algumas características, como por exemplo, ela reflete, a onda se reflete, ou seja, ela tem a característica de seguir uma direção e retornar por essa mesma direção. Tá? A onda também refrata, né? Isso a gente vai ver estudando ótica em refração, que aí vai ser um assunto novo que a gente vai tratar, né? Estudar particularmente refração da luz, tá? Entender luz, que luz a gente sabe que é uma onda eletromagnética, né? Pelo menos por alto, né? A luz ela também interfere em si mesma, tá? E o fenômeno da interferência também é um outro processo que a gente vai ver, né? A onda ela se polariza, tá bom? Ela difrata. O que seria difratar? Ela tem a capacidade de contornar obstáculos, tá? Isso é difração. E a onda, falei polariza? Ela polariza também, tá? Então seria refração, reflexão, né? Interferência, difração, né? E a polarização, tá bom? Esses fenômenos estão associados à onda. E nós vamos ver um pouquinho, estudar o início desse conceito, que seria a reflexão. A reflexão é o conceito mais primitivo e inicial que a gente pode abordar de ondas, tá bom? E aí, como é que a gente vai estudar a reflexão? Trazendo um caso concreto, que seria ondas em uma corda. Sabemos que ondas em uma corda são ondas o quê? Mecânicas, correto? Ou seja, ela depende de um meio para se propagar, né? E esse meio seria uma corda, né? Ok? E aí vamos ver como é que funciona o fenômeno da reflexão numa corda que recebe uma perturbação, né? Um pulso, uma perturbação naquele meio, tá? Que é a onda, né, propriamente dita. Então vamos lá. Um pulso, ele é formado, gente, quando se cria uma perturbação em algum meio. O que seria a perturbação? É pegar a ponta da corda e começar a subir e descer, sacudir, tá? Vamos lá. E aí, tirando da sua situação de equilíbrio, né? Ela estava paradinha lá, ela entrou em movimento. Quando executamos um movimento vertical em uma corda, criamos um pulso capaz de propagar energia ao se deslocar, que nada mais que aquele movimento, né, de cobrinha, né, que a gente vê da onda, né? Isso é uma perturbação, né? E aí, uma sucessão compassada de pulsos é o que se conhece como onda ou trem de ondas, tá? Algum mineiro aí que fez esse falou trem de ondas, é mineiro que com certeza deu esse conceito, né? Reflexão de uma onda, tá, em uma corda. Vamos dar uma olhada nisso aí. Isso é importante. Especialista de vez em quando cobra, a gente vai vendo umas questões aí. A reflexão de uma onda, ela ocorre quando um pulso ela incide um obstáculo. Então ela está lá fazendo o caminho dela, está lá, né, dançando o tchan dela. Pá. Daí ela vai encontrar a parede. E aí o que acontece depois disso? Né? Ela vai voltar à sua direção que ela veio. Então ela vai ir e vai retornar. Bem, quando a gente fala em ida e volta pela mesma direção, a gente fala no fenômeno de reflexão. É assim com o espelho. A luz ela se reflete também. É um outro processo de reflexão das ondas, né? Ela se reflete através de um espelho. O que é refletir? Todo mundo sabe. São os fenômenos dos espelhos, correto? Né? Isso é a reflexão da luz, né? E aqui é a reflexão de uma corda, que também não deixa de ser uma onda, e a onda ela tem esse fenômeno associado a ela, então ela vai também apresentar isso numa corda, como outro caso. E aí tem dois tipos de situações quando ela reflete. Quando a corda é fixa e quando a corda é móvel. O que seria isso, professor? Vamos lá. Essa corda ela estaria chumbada na parede, ou seja, ela está encaixada na parede, travada na parede de alguma forma, tá? E aí a gente chama isso aqui de extremidade fixa da corda, tá bom? Vocês vão ver que isso aqui tem uma parada muito interessante associada a isso, tá? E assim, eu estou falando sobre isso porque já foi cobrado na especialista e a gente tem que ter o domínio disso. Então, quando você incide um pulso numa corda fixa,
Ó, o que acontece com a reflexão? Né? A concavidade, o pulso dela se inverte. E a gente fala que a fase é invertida da onda. O que seria a fase invertida da onda? Tá vendo aqui, quando ela se propaga nesse pulso para cima, pessoal? Estão vendo aqui? Aqui ela está fazendo a positiva dela, né? Depois, ascendendo, chegando ao equilíbrio, né, e vai para o vale. Aqui ela está indo para a crista, correto? Se por acaso ela bater com a crista aqui na extremidade fixa, quando ela retornar, que ela é a reflexão, ela vai inverter a sua fase. O que seria inverter a fase? Ao invés dela voltar com a crista, ela volta com o vale. Entenderam isso? Difícil entender isso? Então, quando a extremidade da corda é fixa, a onda, quando reflete, inverte sua fase. Tudo bem? Só pensem assim: fixa, isso, volta ao contrário, exatamente. Quando ela entra com a crista, ela retorna com o vale, tá? Na hora dela refletir, tá bom? Isso na extremidade fixa da corda. Vamos ver um outro caso, que é a extremidade móvel, tá? E aí a coisa inverte um pouquinho de situação. Então vamos pensar o seguinte, que com extremidade fixa, ela inverte, tá bom? Fixa, inverte, tá? Ok? Vamos fazer um mnemônico aí? Vamos fazer um mnemônico? O que a gente poderia falar? Fixa, inverte. Inverte, fixa, né? Poderíamos falar de fi, né? De fixa, né? Lembrando da fixa. FI, fixa, inverte. Ok? FI, fixa, inverte. Então, a extremidade da corda fixa, ela inverte a sua fase. Tá bom? Mudando de direção e também mudando de fase, ok? Quando a corda ela tem a extremidade móvel, tá? Que aí seria o quê? Eu pegar essa corda e amarrar e dar uma volta, né, em algum local, ou botar um ganchinho, alguma coisa, ela vai estar móvel, ela vai estar solta, ela não vai estar presa à extremidade. Entenderam isso? Botei num ganchinho, amarrei aqui, ela vai ficar solta. Ela não vai ficar fixa. E aí, quando isso acontece, ela não inverte a fase. Ela não inverte a fase. Da forma como ela teve o pulso incidente aqui na crista dela, assim será o retorno dela. Ela vai voltar com o seu pulso refletido, tá? Na mesma fase. Ou seja, entra a crista, volta a crista, tá? Por incrível que pareça, isso parece uma coisa tão banal, né? Mas é cobrado. Pior que é cobrado. Então a gente tem que falar sobre isso, tá? Já caiu na especialista essa situação. Então, vamos lá. Fixa, FI, fase invertida. Então, ela vem de um jeito, ela vai do outro. Quando ela é móvel, né? Ela mantém, né? Ok? Quando ela é móvel, ela mantém. E aí pode criar um mnemônico, porque é o contrário, né? Entendeu? Não tem inversão, né? Móvel, né? Sem inversão da fase, tá bom? Com a mesma fase. Então, MM, móvel, né? Da mesma fase. Móvel mantém, beleza? Então, quando a extremidade é móvel, ela vai simplesmente voltar com a mesma fase que ela entrou, tá bom? Simples assim. Olha aí, olha o que eu acabei de falar. Caiu em 2018 na especialista, estão vendo? Caiu em 2018. Não foi muito, né? Vamos dizer assim, né? Tem 5 anos, né? 2018 foram 5 anos atrás. Tem um tempinho, né? Enfim. Olha aí, como é que a gente falaria, né? Como é que ali está o gabarito? Não queria que vocês vissem o gabarito. Ó, no estudo da ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de pulso numa corda, ok? Quando um pulso transversal se propagando em uma corda devidamente tensionada, esticada, né? Encontra uma extremidade fixa, aí o que acontece? Fixa, FI, a fase inverte, né? FI, fixa. O pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com, aí ele vem alfa, inversão de fase, bravo, alteração no valor da frequência, Charlie, alteração no valor do comprimento de onda, ou delta, alteração no valor da velocidade de propagação. O que acontece quando ela está com a extremidade
fixa e tensionada, e aí ela começa a se propagar. Quando ela bater, o que, que vai acontecer? Na reflexão mesmo, que a gente acabou de falar, alfa, todo mundo aí vai de alfa? Todo mundo, né? Alfa, exatamente, ela inverte a fase quando é fixa, tá? E se ela fosse móvel, ela voltava na mesma fase, tá bom? Eles podem falar a palavra fase. Aqui em cima, ele não falou fase, ó, ele falou o quê? Ele falou concavidade invertida, tá? Falou aqui, né? No final, a inversão de fase, né? Concavidade invertida. Vocês pensam o seguinte: tá num sentido, né, numa crista, vai com fixa não vale. Se ela entra no vale, ela inverte o sentido. Então, é só pensar assim, tá? Que a gente não vai errar a questão, tá? Da forma como a especialista vai cobrar, a gente não sabe. Mas é mais ou menos assim, tá bom? E eu falei para vocês que o segundo fenômeno associado a uma onda é a sua refração, né? O que é refração da onda, pessoal? O que é refração da onda? É a capacidade que essa onda tem, né? De quê? De mudar de meio, né? Mudar no meio, mudando sua velocidade, né? Vamos lá. O que seria isso? Depende do caso. Para a luz, mudar meio é mudar do ar para a água, ou como nós podemos falar, qualquer outra coisa, o vidro, a glicerina, são meios, né, de materiais diferentes. E aí a luz ela vai se comportar de forma diferente nesses meios. Isso é a refração da luz, né? Se a gente colocar uma água aqui e botar um lápis, o que acontece? Vocês sabem esse fenômeno? Já viram isso em algum lugar, alguém fazendo? Quando a gente joga água aqui e bota um lápis ou uma caneta, o que acontece com esse fenômeno? Posso até fazer para vocês ir lá rapidinho fazer esse fenômeno, né? Já viram isso acontecer? Vamos dar uma olhada, ver como que acontece se a gente colocar aqui um lápis e encher de água? Vamos lá. Rapidinho aqui, a gente já faz isso voado. Aqui. É bom que o estúdio aqui já tem tudo. É completão. Maravilha. Vamos pegar aqui um canudo vermelho, né? Ótimo. Excelente, que vai ficar uma visada muito boa. Aqui, pessoal. Quando a gente tem aqui, ó, o que acontece? Aqui nós temos um copo de água, né? Ok? Isso aqui é um meio, né? Um meio que a luz vai se propagar. A luz é uma onda, como a gente já sabe, né? Vamos falar melhor disso hoje. Então aqui ela está no ar, aqui ela está na água. Ela vai mudar de meio. A luz está mudando de meio aqui. Ela, na refração, ela tem a capacidade de fazer o quê, pessoal? Mudar a sua velocidade, tá? Lembra que a gente falou que a velocidade da luz é c, 3 vezes 10 oitava? Isso é considerado no vácuo, né? Ou muito aproximadamente no ar atmosférico. Quando a luz passa por outros meios, ela dá uma leve queda na sua velocidade, depende do material que a gente for analisar. Cristal, quartzo, água, glicerina. Aqui é a água. Ó. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou botar esse canudo aqui. O que vocês estão vendo aqui de fenômeno? O que está acontecendo quando ela muda de meio? Ó. Quando ela entra na água, vocês estão vendo aí alguma coisa acontecer? Nessa superfície de separação entre ar e água aí, ó. Bem na... Né? O que está acontecendo aí com esse canudo, gente? Vocês estão conseguindo ver o fenômeno? Ele tem a impressão de que desse canudo, o que está acontecendo com esse canudo? Que ele está quebrado, né? Não é verdade? E é isso que é a refração. O fenômeno em si é imaginar que muda a velocidade, e aí a luz desvia. E aí faz uma ilusão de ótica, né? Como o pessoal fala, ilusão de ótica, né? Não sei bem se essa palavra seria adequada, mas a mudança na luz vai gerar mudança na nossa percepção visual do canudo. E acontece isso também com a corda, porque a corda vai produzir uma onda. Mas vamos ver o que seria essa coisa de mudança de densidade numa corda, né? Aqui a gente viu luz, mas agora vamos falar de corda, né? Que é uma onda mecânica. A luz é uma onda eletromagnética, elas têm umas diferençazinhas, né? Apesar de serem
A mesma natureza. Vamos lá. A velocidade de transmissão de um pulso varia conforme o meio no qual ele se propaga. Ficou confuso isso? Eu entendo. De modo que a velocidade de transmissão e a massa específica linear do pulso são inversamente proporcionais. Vamos lá. Eu vou explicar isso na prática, fica tranquilo. Dessa forma, na corda de maior massa específica linear, a velocidade será menor. Olha aí. O que ele está querendo falar com isso? Esse grego aí dele aí. Imagina uma corda grossa e uma corda fina. E aí a gente junta elas. Num dado momento, a corda ela tem isso aqui de espessura, grossona, aquela corda de 2 polegadas, aquela que a galera brinca, que faz, como é que fala o nome? Crossfit, né? Lá na academia, coisa e tal, aquela cordona bem grossa. Daí ela vai, num certo momento, ela fica fininha. Tá? O que a gente fala aí? Que ela mudou de densidade. Por quê? Densidade linear seria do comprimento, densidade superficial, a sua área, e densidade volumétrica, o seu volume em si. Né? Tudo bem? Até aí tudo bem? Dúvida até aí? Então, se elas mudarem de densidade, elas vão mudar de meio. A corda fina ela vai ter um comportamento diferente na onda com a corda grossa. Beleza? E isso é mudar de meio, e se mudar de meio, a gente sabe que o fenômeno da onda, quando muda de meio, né, é justamente a refração da onda, tá bom? Então, vamos pular isso aqui. Quando um pulso transversal produzido em uma corda de massa específica linear, ou seja, densidade linear, se ela é grossa ou se ela é fina, né? Dizer isso, né? Massa específica linear seria quanto que ela tem por comprimento, que seria uma fórmula praticamente assim, galera. Massa específica linear μ é a massa da corda em quilograma dividido pelo comprimento da corda em metro. Então, quilograma por metro, massa específica linear. Temos a linear, temos a superficial e temos a volumétrica, tá? Aí vai depender. L é na linear, área é na superficial, que vai virar metro quadrado, e volume, metro cúbico. Tudo bem? Até aí ficou claro isso? Alguma confusão aqui na compreensão disso? Densidade linear, superficial ou volumétrica? Tá tudo bem, povo? Mi é a massa sobre comprimento, na densidade linear. Mi, S, né, que é superficial, é a massa sobre área. E μV, que é a densidade volumétrica, é massa por volume. Depende do que ele fala. Resumindo, isso aí é a grossura da corda, tá? No popular, tá bom? Não precisam ficar melindrados quanto ao conceito de densidade linear, tá bom? Ou densidade superficial ou densidade volumétrica. Vamos lá. Quando o pulso produzido de uma corda mais específica linear menor, mais fina, atinge o ponto de ligação com uma outra corda com uma densidade maior, que é mais grossa, tá? De massa específica maior, ocorre simultaneamente a formação de um pulso refletido e um refratado. A reflexão ocorre com inversão de fase e a refração ocorre sem inversão de fase. Vamos lá. O que ele acabou de falar aí? Vamos conseguir, vamos botar a nossa cabecinha, organizar tudo que ele acabou de falar. Imagina aqui que eu venho com uma corda fininha e faço assim, ó. Começa a perturbar ela, né? Dá uma perturbação nela. Ela vai começar a formar cristas e vales, se propagar, fazer aquela cobrinha, né? E aí ela tá fininha aqui, ó, a cordinha fina. Ela tá aqui andando de boa, suave na nave. Aí ela vem aqui, nessa superfície de separação ó, aqui, ó, ela fica grossa. Ela já não é mais fina, ela fica grossona. O que acontece? Nesse exato momento, vão acontecer dois fenômenos. A reflexão dessa onda e a refração dessa onda. Tá bom? A refração vai fazer com que ela continue o caminho dela como se nada tivesse acontecido. Né? Na verdade, vai acontecer, porque a amplitude vai diminuir, que a energia vai ser menor numa corda mais grossa. A amplitude vai cair. Tá bom? Mas aí ela vai se propagar, e aí ela refratou, porque ela diminuiu a sua amplitude. Ela era uma coisa assim, na fina, depois que ela foi para grossa, ela ficou assim, pequenininha. Ficou claro isso? Então ela refratou.
Isso é uma situação de refração na corda. Mas ela não muda de fase, ela vai permanecer da mesma forma na refração. E, ao mesmo tempo que ela vai refratar, né, perdendo essa amplitude, ela vai refletir. Aí, se a corda for fina e se encontrar com uma grossa, é como se a onda entendesse que aquilo fosse uma extremidade fixa, na corda mais grossa. E se a extremidade é fixa, como é que ela vai se refratar mesmo? FI. Ela inverte a fase ou mantém a sua fase? Se ela vê uma corda mais grossa aqui, como fosse uma barreira, ela refratou, ela inverte. Ela volta invertida. Se ela veio assim, ela vai voltar assim. Tudo bem? E aí vai continuar o pulso dela com a inversão de fase, refletindo. Parte da energia da onda vai se refletir e parte da onda vai continuar para frente refratada, porque diminui. Tudo bem? Beleza? Então, é isso que acontece. Quando um pulso transversal produzido em uma corda de massa específica linear menor, mais fina, atinge o ponto de ligação com outra corda de massa específica maior, mais grossa, ocorre simultaneamente a formação de um pulso refletido, ó, o incidente veio, e um pulso refratado. Então, se ela veio com a crista, ela vai voltar invertida com o vale, como a Karine falou. E ela também vai continuar seu movimento, mas com uma amplitude menor. Tudo bem? E o inverso, professor? E o inverso? Se a gente tivesse uma corda grossa e ela está lá de suave na nave, daqui a pouco ela vai para uma mais fina. A densidade linear dela diminuiu. O que acontece? E aí? Aí a gente tem que pensar invertido. Tá bom? Aí tem que pensar invertido. A refração vai fazer com que ela propague normalmente, como se nada tivesse acontecido, aumentando a amplitude. Por quê? Porque a energia vai ser maior, né, numa dada massa, né, a quantidade de massa da corda. E aí ela vai entender que aquilo ali é uma extremidade móvel na hora de refletir. Se ela é uma extremidade móvel, porque aí ela tem facilidade de passar, como é que ela vai voltar refletida? Mesma fase ou fase invertida? MM. Quando isso foi o contrário. Ela volta com a mesma fase, não é isso? Se ela está na crista, ela vai retornar na crista. Tudo bem? Exatamente, muito bem. Isso aí, Karine. Então é isso. Perdeu um pouquinho de tempo falando isso, mas olha que legal. Aqui tem um resumozinho para vocês entenderem melhor isso, tá? Tá bom? Aqui. Cordas. Pulso que encontra extremidade fixa, reflete com inversão de fase. Extremidade móvel, reflete sem inversão de fase. Pulso que transmite de uma menor massa específica linear para uma maior massa específica linear, ela se reflete com inversão de fase e refrata sem inversão de fase. E quando é o contrário, corda mais grossa para mais fina, ela reflete sem inversão de fase e refrata sem inversão de fase. Lembrando que refração nunca inverte fase. Ela vai se manter de boa. O que ela vai cair é o padrão dela da sua amplitude. Tá bom? Beleza? Aqui é uma tabelinha para resumir tudo que a gente acabou de falar aqui, tá bom? E até peço desculpa aí por ter me alongado muito, mas é para vocês conseguirem entender isso melhor, né? De forma mais bem, né? Para digerir isso com mais tranquilidade, né? Dissecar bastante. Aí vocês já viram isso na aula passada, não foi? A frequência das ondas refletida e refratada será a mesma da onda incidente. Da equação fundamental, podemos isolar a frequência. Vaca, lambe, farinha. Lembra? Então, lambe, farinha, vaca. Ok? Beleza? Isolando F, F é igual a V sobre lambda. Tá bom? E aí, ó, ele quer fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá ver o que é a brincadeira. Vocês lembram que na refração, o que não mudava na refração? Tinham duas coisas na refração que não mudavam. A gente estudou isso. O fenômeno de refração na onda, quando você mudava de meio. O que era mesmo? Quem lembra aí? Né? Quando você mudava de meio, não mudava a frequência e o período, não é isso?
frequência da onda não muda quando ela muda de fase e período. Quer um exemplo? Vou te dar agora. Você está numa piscina, você caiu na água, está lá dentro. A luz do sol é branquinha, né? O pessoal fala amareladinha, branquinha, né? Você entra na água, muda de meio. A cor da luz do sol vai mudar quando você entrar na água e enxergar lá da água? Sim ou não? Ela vai ficar vermelha lá dentro? A luz do sol? Não. O que significa isso? Que a frequência está associada à cor da luz. Então você não vai ter numa refração mudança de frequência. Tá? A frequência não muda, período não muda, que é o tempo. O inverso do tempo é a frequência. Né? Mas o que muda numa refração? Daqui dessa fórmula. A velocidade e o comprimento de onda. Tá bom? Então, duas coisas não mudam na refração das ondas: período e frequência. E duas coisas mudam, né? Que é comprimento de onda e velocidade dessa onda. Tá bom? Por isso que quando ela muda de cor, ela diminui. Ela vai ficando mais lentinha. Tá bom? Show? Beleza, meu povo? Dúvida até aí? Dúvida? Então ele vai fazer um mnemônico aqui. Se a frequência não muda, né? Olha só que interessante. Da equação fundamental aí, vaca, lambe, farinha. Da equação fundamental. Vaca, lambe, farinha. Se a frequência não muda, quando você refrata, estamos falando de refração, tá? Estamos ainda falando de refração. Não sabemos de refração, não. Quando você não muda, a frequência de um meio 1, do primeiro meio, é igual à frequência do meio 2, do segundo meio. Né? Por exemplo, ar e água, correto? Só que o que é a frequência para a nosso estudo? É o lambda 1 por V1. Certo? Frequência lambda sobre V. Vaca, lambe, farinha. Farinha, lambe, vaca. Né? Então aqui, ó. Lambda 2 sobre V2. Ok? E aí a gente sabe que essas coisas mudam, né? Não é verdade? A gente acabou de falar. Então, lambda 1 está para V1, assim como lambda 2 está para V2. Tudo bem? Aí, essas coisas vão se relacionar dessa forma na refração, tá bom? Na refração da onda. Vão mudar velocidades e comprimentos de ondas dessa onda. Tá? Isso aqui é bom a gente lembrar. Por quê? Meio 1, meio 2. Tá? E aí ele pode, na maldade, pedir uma questão e te dar 2 comprimentos de onda mais uma velocidade e pedir a outra velocidade da onda. Tá? Isso pode acontecer. Quando ela muda de fase. Por exemplo, ela está na corda grossa aqui. Ó. Ela está na corda grossa, daí ela vai para uma fina. Né? Aí ela fala que a velocidade aqui 1 é 15 metros por segundo. Tá? E o seu comprimento de onda, seu lambda, perdão, é 6 metros, sei lá, estou chutando. Daí, aqui vai para 4 metros, cai, né? Se diminui a densidade linear da corda, diminui a velocidade, não é isso? Então, a velocidade 2, de 15 metros por segundo, vai para 8 metros por segundo. Quanto vai ser o comprimento dessa onda? Vai. Pega 15, V1, está aqui embaixo, né, no denominador. Lambda 1, 6 metros, não é isso? 6 está para 15, assim como 8 está para lambda 2. Né? Aí, que interessante. Então, lambda 2 vai ser o quê? 48 sobre 15. Tá? Metro. Que aí vai estar no sistema internacional. Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida com relação à compreensão do que eu falei agora aqui? Isso na refração da onda, tá? Tudo isso acontece na refração. Esquece a reflexão. Reflexão não tem nada a ver com isso, não. Show? Sim, muito bom. Isso também é bem básico, mas assim, é um básico que se a gente não estudar e não entender o básico, chega lá na hora da prova a gente erra, mesmo sendo tranquilo. Depois tu vê lá, caramba, era só botar f do meio 1 igual a f do meio 2, abrir, explodir a equação e jogar o valor. Caramba, perdi essa questão. Não vamos perder mais.
nós do tubarão não perderemos mais essa questão. Tá? Até rimou, né? Beleza? Se cair uma parada dessa aí, tá dominado, beleza? Aí, galera, aí, ó, VA está para lambda A, VB, lambda B. Eu chamei 1 e 2, ele chamou de AB. Simples assim. São os meios diferenciados, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí, esse que ele está falando, ó. Tem aqui uma densidade linear e aqui tem outra densidade linear. Olha como é que isso aqui cai, ó. De grandona, vai para pequenininha. Por quê? Porque essa corda aqui é mais grossa. A velocidade vai diminuir, o comprimento de onda vai diminuir. E se o comprimento de onda diminui, a amplitude diminui. Não é difícil entender isso não, né? Tranquilo? Se não é difícil entender, vamos fazer uma questãozinha aqui, certo? Aí, da onde? 2018. Em 2018, o cara tava nervoso, filho, para te explicar, para fazer você entender sobre onda. Aí ele cobrou 2 questões de ondas nesse mesmo assunto. Olha que maldade, né? Ou se o cara estudou como a gente aí, tava tranquilo, mas quem não estudou ficou enrolado, né? Mas vamos lá. Uma onda propagando-se em um meio material passa a propagar-se em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior que o meio anterior. Então, significa que a densidade de uma era maior do que a outra, que é a próxima situação, né? A velocidade aumenta, né? Nesse caso, a onda no novo meio tem? E aí? Aí ele vem, sua fase invertida, estamos falando de grossura de corda. Então, a gente está falando de reflexão? Verdade isso? Fase invertida? Não. Não tem a ver. Porque a gente sabe que na frequência, na refração, a fase não inverte, ela se mantém. Então, esquece isso. Isso aí é de refração. Isso foi para confundir a gente. Reflexão, perdão. Isso aqui é de reflexão, tá bom? Aí é bravo. Sua frequência aumenta? E aí? A frequência aumenta quando ela muda de meio? Não, a gente viu que na refração o que não muda é frequência e também o quê? O período, não é isso? Ok, muito bem, galera. Ótimo. C, comprimento de onda maior. E aí? Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Comprimento de onda maior. Aí a gente ficaria entre a C e a D, né? Comprimento de onda maior ou menor? Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse estudo? Analisando. Olha aí. O que ele está falando aí na questão? Nós vamos ter que botar, para vocês verem que esse negócio não é tão simples assim. Não é de primeira que a gente vai se dar bem, não. Ó, ele tem uma onda de propaganda no meio material que a velocidade de propagação de um é maior do que a do segundo meio. Então, vamos dizer que aqui, tá? É V1. E aí, eu vou chutar, tá bom? Que V2 é o dobro de V1. Porque ele falou que é maior, então vamos dizer que seria o dobro. Aí é maior, né? V2 é maior, é o dobro de V1. Entenderam isso? Então eu vou botar aqui no lugar de V2, é 2 vezes V1. Então, 1 sobre 1 é igual a 1 sobre 2 aqui. Tudo bem? Dobrou. Então é 2 vezes V1. Vou cortar o V1 com V1, vai ficar o quê? Lambda 1 está para 1, assim como lambda 2 está para 2. Simples assim. Entenderam? Entenderam o que eu fiz aqui? Sim ou não? Foi? Então ele quer saber. No novo meio, o comprimento de onda é maior ou menor? Ué, se o comprimento de onda 1 no meio era uma forma e agora é outra, vamos lá. Lambda 1 é igual a lambda 2 sobre 2. Portanto, a primeira corda, que era, né? A primeira corda tinha uma velocidade menor que a segunda corda. Significa que a de trás é grossa e a da frente é fina. A densidade linear da outra é maior do que a densidade linear da outra, do outro, né? no segundo meio. Né? Então, o comprimento de onda da primeira é menor do que da segunda. Portanto, qual é a nossa resposta, então, em relação a isso?
a gente tem que pensar. Não é assim, né? Ó, eu diria para vocês que o comprimento de onda da segunda onda, né, a novo meio, é maior. Correto? Que aqui está falando, ó, lambda 1 é igual a lambda 2 sobre 2. Ou seja, lambda 2 é 2 lambda 1. Portanto, ela é maior. Opção Charlie. Beleza? Tranquilo? Para vocês verem. A primeira é menor. Aqui. Lambda 1 é lambda 2. Metade da de lambda 2. Lambda 1 é metade da lambda 2. E a lambda 2? O dobro da lambda 1. Um inverso da outra. Eu chutei, botei 2 vezes, podia botar 10 vezes, 15 vezes. É para dizer que uma era maior que a outra, né? Isso ele falou para a gente, né? Que em termos de velocidade era maior que a outra, tá bom? O que a gente tem que pensar? Quanto mais rápido uma corda propagar uma onda, mais fina ela é, entenderam? Entenderam? Aí fica mais fácil de entender isso, né? Quanto mais fino for uma corda, mais rapidinho ela vai. E quanto mais grossa ela for, mais lento ela vai, a velocidade é menor. Percebem isso? É a tal da inércia, que a gente vai ver em leis de Newton. Né? O que é mais fácil botar para andar, um caminhão ou uma moto? O que é mais fácil botar para andar? Uma moto. Por que uma moto é mais fácil de botar para andar do que um caminhão? Eu empurro uma moto e ela pega com facilidade. Agora um caminhão, né? Por quê? Por causa da massa, né? Quanto mais a inércia, quanto mais massa aquilo tem, mais difícil botar aquilo para entrar em movimento. E a gente chama isso como a lei da inércia, que é o quê? Quanto maior a massa, maior a inércia, né? Maior dificuldade de botar aquilo em movimento. Tudo bem? E é assim que funciona para toda a natureza, né? Inclusive para as cordas. Então, cordas mais finas vão ter velocidade maiores que cordas mais grossas, se estiverem se propagando juntas. Beleza? Ficou claro isso? Se a gente for pensar assim, a gente nem precisa fazer fórmula e ficar todo enrolado, não. Beleza? Foi, galera? Compliquei ou facilitei a vida de vocês? Espero que tenha facilitado, né? Aí, cuba de ondas. Isso aqui é legal, ó, que forma as frentes de onda. O que é a cuba de onda? É um negócio que fica batendo com a frequência que a gente programar lá. Bota 300 Hz, fica, né, na frequência que a gente programar. Né? Aí, ó, a água vai começar a formar essas coisas aqui, ó, que a parte escura seria o vale, a depressão. E a parte clara, o quê? A crista. E aí vai formar ondas, estão vendo? E aqui, ó, a gente vai ter uma frente de onda, aqui outra frente de onda. O que é frente de onda, professor? O que é frente de onda? Ó, raio de onda. Cada intervalo desse aqui é um lambda, tá? É um lambda. E isso aqui é o tal do princípio de Huygens. Huygens. Que está escrito lá no edital de vocês, tá? Princípio de Huygens. Aí você pergunta para mim, tem cálculo, professor? Não, é só entender que essas frentes de onda têm uma distância de lambda, comprimento de onda. Isso é o princípio de Huygens. Ele que, né, definiu isso, tá bom? Simples assim. Ok. Depois vocês podem entrar mais profundamente nesses estudos aqui, mas a gente vai trabalhar outros fenômenos, sair um pouquinho da difração, da refração e entrar em outros fenômenos. Quais são? Falamos de 2 fenômenos que a onda tem. Quais são, pessoal? Reflexão e refração. Agora vamos falar dos outros, né? Quais foram os outros que eu falei? Vamos lá. Difração, dispersão e polarização. Tá bom? A dispersão vocês vão ver o que é também. E ele esqueceu de falar da interferência, mas nós vamos também retomar esse assunto. Esses fenômenos costumam aparecer em menor frequência nas provas de vestibular, que no caso é o nosso vestibular, é o nosso curso preparatório. Quando presente, costuma ser cobrado em conjunto. O que é difração? Vamos lá. Uma onda é capaz de contornar um obstáculo que intercepte sua propagação, ou seja, que encoste, né, que alcance. Né? Esse fenômeno é denominado de difração e prova ser incorreta a generalização de que raios de onda são retilíneos.
ainda que em meios homogêneos. O que significa dizer isso? A gente vive aprendendo na ótica geométrica, quando a gente estuda a ótica geométrica, que o raio, a luz, ela se propaga numa reta. E isso não é verdade. Em termos de escalas grandes, da nossa visão, até aproxima-se como uma luz sendo uma onda retilínea. Mas em escalas microscópicas, do tamanho da onda, né, que aí seria 10 elevado a menos 7 metros, né? Ok? 0,1 micro, né? Na ordem de 0,1 micro, né? 10 a menos 7, que é o tamanho de muitas ondinhas, né? Você vê aquilo contornar obstáculos, né? Regiões com essa distância que eu falei, 10 a menos 7 metros, pequenininhas. Ela vai fazer um contorno e vai ultrapassar aquele obstáculo. Ou seja, a luz ela vai fazer um contorno. Tá? E isso é difração. Tá bom? Tudo bem? Então é isso. Aqui que acontece. Ó, isso aqui tem uma experiência interessante. Você vem aqui, ó, forma aquele negócio que vai gerar onda, né? Na água, e bota uma fenda aqui, ó, um negócio, uma barreira impedindo dela andar todo o seu caminho que ela estava antes. Então aqui tem as frentes de Huygens, ó, das ondas, lambdas. Quando chega aqui, olha o que acontece, pessoal. Aqui. Ela deveria seguir reto, mas ela não vai seguir reto, ela vai se espalhar mais. E aí ela vai abrir uma frente de onda bem maior do que a primeira. Significa que ela fez um contorno. Entenderam? Deu para entender? Porque esse comprimento aqui, ó, essa frente de onda, perceba que ela vai aqui, ó, o que ela vai ficar? Aqui, ó, menor, tá vendo? E contornar o obstáculo, ó, exatamente isso aqui, ó. Tá? Isso é difração, tá? E aí, meu povo, difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, simples assim, tá bom? Vamos ver isso aqui. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguiu ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som do ar é 340 metros por segundo, que é a região das frequências notas emitidas é aproximadamente 20 Hz a 4.000 Hz. E vamos ver o que ele quer saber, né? Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que esse músico percebesse a diferenciação do som? E aí? Difração, reflexão, refração, atenuação ou interferência? Pense aí do que a gente falou aí e responda. Ele falou o seguinte, ele estava num palco, né? Ele estava num palco, só que aí tinham milhares de pessoas na frente dele. Ele foi bem lá atrás. Então o som veio, foi batendo nas pessoas. Só que ele tá ouvindo o som, mesmo com. Não é assim, num show? Nós não estamos lá num show que a gente. Numa banda que a gente ama, né? Eu sou. Essa por aí né? Pega mal, né? Pô, não, oh. Tá bom? A gente tem um fã, certo? Vamos ver, dizer aí qualquer banda aí, né? Cara, a gente tá lá atrás, tem uma pancada de gente na nossa frente, a gente consegue ouvir o som. Já perceberam isso? Por que a gente consegue ouvir o som? Né? Se ali tem vários obstáculos para a onda, né, ultrapassar. Porque ela contorna as pessoas. Concordam comigo? Concordam comigo? Por exemplo, eu estou falando aqui, o quarto está fechado. Esse quarto aqui, que é o estúdio, está fechado. Mas a galera que estiver lá do lado de fora vai ouvir eu falando aqui. Por quê? Se aqui está fechado, não deveria ouvir, né? O som consegue contornar frestas da janela, mas tem uma janelinha aqui, tem a fresta da porta, né? E aí ele consegue contornar esse obstáculo. Então o fenômeno é exatamente alfa, difração.
É porque a gente está estudando isso e aí ele fez uma coisa de direcionada, né? Então, alfa, muito bem. Entenderam o fenômeno da difração? Terceiro fenômeno ondulatório que a gente falou? Tranquilo? Foi, Irã? Tá bananado, Irã? Tá bananado aí? Dispersão. O que é dispersão? Ok. Importante. Isso parece inocente, mas tem a sua complexidade. Concorda comigo? Ou eu estou falando besteira? Essa coisa do lambda sobre V, isso aí a gente tem que ter uma técnicazinha e entender um pouquinho melhor, né? Dissecar bem, né? Correto? Ou tá tranquilo demais? Eu acho que tem a sua, né? A gente tem que estudar isso mesmo. A dispersão da luz é o seguinte: é um fenômeno que, do fato de luzes de diferentes frequências propagarem-se na matéria com velocidade diferente. Tá? Então, a luz branca, ela, quando passa por um prisma de vidro, vocês já perceberam que forma tipo um arco-íris com 7 cores? Já viram isso? Um prisma? Já viram esse experimento? Né? O próprio arco-íris, né? Por que o arco-íris acontece, né? Já pararam para se perguntar? É quando tem sol e chuva ao mesmo tempo, né? Quando só tem chuva, não tem arco-íris. Quando só tem sol, não tem arco-íris. Mas quando tem sol com chuva, tem arco-íris. Né? Nem que num lugar esteja sol, ali mais distante esteja chovendo. Aí você vai ver um arco-íris, né? Não é verdade? Por que isso acontece, né? Porque a luz bate na água, sai do ar para a água e ela muda de direção. Não é verdade? Qual é o nome desse fenômeno? Quando ela muda de direção e muda de velocidade. Consequentemente, o comprimento de onda também muda. Acabamos de falar. Qual é esse fenômeno? Refração, não é isso? Refração. Capacidade que a onda tem de mudar de velocidade e de comprimento de onda, mantendo sua frequência e seu período. Beleza? E aí, quando isso acontece, a luz que é branca do Sol, ela se dispersa em 7 cores primárias. Ela abre. E aí, por que isso acontece? Porque as cores das luzes, elas têm velocidades diferentes. Então, ela vai dispersar. E aí vai formar um arco-íris. Tudo bem? Isso é dispersão da luz. Tá? E aí, tudo bem, meu povo? Tudo tranquilo? Vocês estão zen? Tá tudo light? Ok. Mais um fenômeno. Então já vimos 4, não foi? Ou 5? Reflexão, refração. Qual foi o outro? Dispersão, né? Agora. Não, esse foi dispersão, né? Difração e dispersão. Né? Difração e dispersão. Ok. Aqui. Depois vocês façam essa questão aqui, mas relacionada a que é um pouquinho mais longa, a gente tem que dar uma avançada. Tá? E a luz também se polariza. O que seria polarizar, professor? Polarizar é você absorver parte da radiação e deixar só uma outra direção passar, das milhares de direções que tem. Tá? Os óculos escuros fazem isso muito bem. Eu falei óculos escuros, né? Por que a gente consegue chegar para o Sol com óculos escuros? Porque ele polariza a luz. Ou seja, o polarizador, ele deixa passar um determinado plano de luz, mas não deixa passar um outro determinado plano. Esse aqui é um polarizador vertical, ou seja, ele bloqueia as luzes quando elas vêm na vertical. Portanto, o que só passa aqui? Entra todas as direções, só passa a luz polarizada vertical. A horizontal e todas as outras são aqui absorvidas. É isso que acontece num óculos escuro. Tudo bem? Beleza, meu povo querido? Deu bom aí? Isso é a polarização da luz, tá bom? Capacidade que a luz tem de ser filtrada ou absorvida por determinado polarizador, tá bom? Muito bem. Aí, ó. Aqui. Óculos escuros que têm polarizações verticais só deixam passar o quê? O vertical. Óculos escuros que têm polarização horizontal só deixa passar o que é horizontal e segura os demais planos, tá bom? Esses caras aqui, ó, seriam inclinados, né? Aqui, né?
e aqui não teria nada, né? Então ele está perguntando aí numa estrada, quando a gente está nas rodovias. É comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas de frente das lentes óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Se ele falou para a gente que a luz adquire polarização horizontal, ou seja, ela vem na horizontal. Como é que a gente elimina isso? Botando óculos de qual é a opção? Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco? Se a gente quer eliminar a polarização horizontal, a alfa na vertical. E aí, Irã, o que você acha? A alfa também, né? Vamos ver aqui a resposta. Olha aí. Aí, ela vem horizontal, ele quer eliminar. Olha, o que ele tem que fazer? Botar um polarizador exatamente horizontal. Não é verdade? Para pegar aquilo tudo. Perdão, polarizador vertical. Para absorver horizontal. É o contrário. Pensa sempre invertido. Entenderam esse assunto? Ficou claro isso? Muito bem. Muito bem. E aí, ó, existe também um outro fenômeno que eu não falei, não lembrei, né? Ressonância. A luz ressona. O que é ressonar? Todo sistema físico é capaz de vibrar naturalmente. Alguns corpos são capazes de vibrar somente em uma frequência, porém outros são capazes de vibrar em mais de uma frequência. O fenômeno da ressonância ocorre quando o sistema físico recebe energia através de vibrações de mesma frequência de uma de suas vibrações naturais. Com essa chegada de energia, o corpo passa a vibrar com amplitudes maiores. A ressonância é a capacidade que a onda tem de se ampliar em intensidades cada vez maiores. Tá? Exemplo. Saca aquelas mulheres que cantam soprano? Né? Não tem a mulherada que é soprano? Aquelas vozeronas bonitas, né? Bom, vocês já perceberam que quando elas cantam perto de uma taça de vidro, ela faz assim, ó, plim, ela dá uma peteleco. Aí ela percebe qual é a frequência emitida. Aí ela fala, vou emitir essa frequência que acabei de ouvir. Ela dá um peteleco, aí plim. Aí imagina que aquilo seja 440 Hz. É a faixa da voz dela. Aí ela vem, caraca, aquilo começa a vibrar, mas é um momento muito tênue. Aí o que acontece com a taça de vidro quando ela começa a fazer depois de um certo tempo? Aí estoura. Pau! Ela estoura. E aí não é qualquer, por exemplo, um homem não conseguiria estourar uma taça, uma mulher consegue estourar uma taça. Já se perguntou por quê? Porque ela vai chegar à mesma emissão de frequência daquele vidro, que é aqueles 440 Hz, que é um Lá, né? Que é a nota Lá. Então ela vai fazer essa coisa, e aí quando ela for mandar energia, chegar em 440 Hz, a onda vai começar a aumentar. Vai começar a ampliar. Aquilo começa a vibrar. Chega uma bela hora que é vidro, né? Se vibrar muito, ela estoura. Entenderam? Então isso é ressonância. Outra coisa também, vocês vão aprender lá na especialista, que quando vocês estiverem marchando, vocês não vão poder marchar em ponte. O comandante da tropa tem que dar alto, né? Na verdade, não é alto, ele vai dar o comando de. Só um minutinho, pessoal, que está acabando a energia aqui da. Ele vai dar andar em cadência, né? Cadenciado, né? Tá? E aí vocês vão ter que andar cadenciado, tá? Por que cadenciado? Ou seja, como se estivesse andando normalmente. Que se vocês marcharem e a frequência daquele, né, dos pés batendo na ponte equilibrar, ressonar com a frequência que é emitida pelos ferros da ponte, ela pode aumentar, estourar e cair. Né? Isso acontece? Raríssimo. Muito raro, mas a gente não vai pagar para ver, né? Tudo bem?
Tranquilo? Ficou claro aí, pessoal? Ressonância é essa capacidade. Os caças também estouram vidros, né? Quando eles passam perto de. Teve agora um caso, acho que foi ano passado, retrasado, que um piloto lá se emocionou e deu um rasante no Palácio do Planalto, ali perto, estourou vários vidros ali com o caça. Ressonância. E por aí vai. Sacaram um pouquinho a situação? Tem um negócio do diapasão, já ouviu falar de diapasão? Diapasão é um negócio para afinar violão, né? E aí você consegue afinar o violão botando uma corda ali para emitir a mesma frequência do diapasão, que é a frequência de ressonância. E tem vários aspectos assim. Tudo bem? Tá bom, galera? É isso. Aí, ó, 2014 caiu o neném. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas em seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. A energia vai ampliando, 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 ampliando. Qual é esse fenômeno? Difração, refração, polarização, interferência ou ressonância. Que aí ela vai aumentando à medida que vai recebendo essas ondas. Né? A gente sabe que é a ressonância, não é isso? Porque para que essa absorção seja máxima, o circuito receptor deve oscilar na mesma frequência das ondas emitidas. E se ela ressona, as frequências se casam, elas vão aumentando de intensidade cada vez mais, chega na máxima. E aí, chegando na máxima, você só consegue fazer isso, né? Permitindo que esse fenômeno de ressonância aconteça, tá? Ok. E aí tem o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, eu tenho que ver se a especialista cobra efeito Doppler no calendário. Bem, se ele cobrar, a gente vai estudar isso aqui, num outro dado momento, tá bom? Mas eu acho que eles não cobram mais efeito Doppler, não. Né? É uma coisa interessante também estudar efeito Doppler, mas eu não me lembro de que o efeito Doppler caia na especialista. Mas se tiver escrito lá, a gente vai voltar aqui para esse slide e vai, tá bom? Com isso, nós vamos dar uma paradinha nesse assunto e vamos falar de mais dois outros assuntos. Quais são? Quais são os outros dois assuntos? Nós vamos falar de ondas eletromagnéticas propriamente dito, tá? Que tem que ser rapidinho, porque a gente já pegou um monte de coisa de eletromagnética. E vamos falar disso em física moderna, tá? Já no primeiro assunto. Então eu não vou me ater muito o que eu vou me ater mais é a ondas estacionárias, cordas vibrantes e tubos sonoros. Isso é interessante. E acústica, que é o estudo do som. Isso é interessante a gente estudar, tá bom? Maravilha? Vamos que vamos. Só entender um pouquinho. Só entender um pouquinho o que é onda eletromagnética. Falamos muita coisa de onda eletromagnética. O Irã, acho que já está careca de saber, né, Irã? Sobre esse assunto. E aí nós vamos tratar mais um pouquinho. A luz é um tipo de radiação eletromagnética. A luz, né? Vamos tratar agora de uma onda específica, né? Que é a luz. Vamos lá. Opa, que isso? Aí. As ondas eletromagnéticas, que chama de E-M, são a união, a indução entre campos elétrico e magnético, que no vácuo se propaga com a velocidade da luz. Nos meios materiais, a velocidade de propagação é menor que no vácuo. Aí, tá vendo aí? Imagina que nessa direção vertical nós temos ondas elétricas, um campo elétrico, entendeu? E, alô, estão me vendo? Não estão vendo? Não estão vendo, né? Alô? Oi? Pode falar. A tela vocês não estão vendo, não, né? Ih, peraí, que eu acho que eu não puxei. Não está compartilhando, exatamente. Desculpa. Tá no início, a gente não perdeu nada, não. Vamos lá. Aqui, galera, desculpa. É verdade, eu não puxei.
Tá, de novo, ó, aqui. Estão vendo agora? Apareceu? Foi vacilo meu, gente, desculpa. A luz é um tipo de. Tá tranquilo, né? Estão vendo aí, né? A luz, né? Ok. A luz é um tipo de radiação AM, eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são a união de um campo elétrico magnético, que no vácuo se propaga com a velocidade da luz. Nos meios materiais, a velocidade de propagação é menor que no vácuo. Aí é o que a gente falou, como é que fala o nome? Meio, a gente muda a velocidade, tá? A luz ela se comporta de uma outra forma quando ela passa pela água, quando ela passa pelo vidro, pelo cristal e por aí vai. Meios translúcidos, né? Transparentes. Então aqui, galera, ó, essa parte roxinha é o nosso campo elétrico. E essa parte azulzinha, que está 90 graus defasado, perceba? Que isso aqui está 90 graus, ó. Um está na vertical, oscilando na vertical, e o outro está oscilando na horizontal. Estão vendo isso? Estão conseguindo enxergar? E andando para frente. Aqui. Tridimensional. Sacou? Ele também, pô, com o dedo feio, né? Pode fazer também, ó. Então é assim, ó. Um campo está nessa direção, subindo e descendo, perturbado. O outro campo está na horizontal, perturbado assim, que é um é magnético, outro é elétrico. E andando para frente. Então, se propagando, né, em dois campos. Então é o campo eletromagnético. Campo elétrico e campo magnético. Por isso o nome. Beleza? Só para matar nossa curiosidade. E a direção de propagação com a velocidade v, que na onda eletromagnética é igual no vácuo c, velocidade da luz no vácuo, que a gente já viu lá, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 300 milhões de metros por segundo. Maravilha. Nesse tipo de onda enquadram-se ondas de rádio, TV, radar, raios infravermelhos, luz, radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, dentre outros. A gente está mergulhado nessas ondas, galera. O nosso celularzinho aqui, a gente fala com a galera através de ondas eletromagnéticas, tá? Emitidos por antenas. Acho que isso não é novidade para vocês, né? E eles se enquadram nessa onda aqui, ó, rádio, tá bom? A TV também, né, que agora é digital, né? Também recebe de forma eletromagnética. Antes, na analógica também era, mas era um outro sistema. Radar. Isso aqui é para a gente detectar chegadas de aeronaves de várias direções, né? Quem usa muito isso aqui é quem? É o controlador de tráfego aéreo, né? Eu não sei se é o caso de vocês que vocês vão ser, né? Escolher para controlador de tráfego, né? Raios infravermelhos, que é calor, né? Qualquer sensação de calor é o raio infravermelho, é o que o Sol manda para a gente também, parte da energia dele. A luz, que é o que a gente enxerga, agora tudo está acontecendo por causa da luz, e são faixas de ondas eletromagnéticas muito pequenininhas, né? Uma faixa bem estreita do espectro completo eletromagnético, radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, dentre outros. Aí tem um filminho para ver isso aqui na próxima aula, e aí, na próxima não, na aula de física moderna, tá bom? Mas seria isso aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui, esse conjunto de coisas aqui, a gente chama de espectro eletromagnético. E aí, cada um tem uma região, que é a faixa que eu falo para vocês, né? Que é a faixa de frequência. Essa aqui tem uma frequência de tantos zilhões de hertz, até tanto, né? Um pouquinho mais de zitrilhões de hertz. Aí aqui passa para o outro lado, então ondas baixas. Essas ondas são de antenas, né? De celulares, coisa e tal. Depois vem a de rádio, para ouvir rádio, para Wi-Fi, para satélite, né? Televisão via satélite, e por aí vai, né? Ondas na TV mesmo, né? Infravermelho, aí é o nosso controle remoto, que emite uma ondinha infravermelha, que é um calorzinho que ele joga, né? E aí a nossa televisão capta, tá? Aí, entre a infravermelha e a ultravioleta, nós temos a luz visível, que vai de 700 nanômetros de comprimento de onda a 400 nanômetros de comprimento de onda, lambda, tá bom? Ok? Nós vamos estudar isso melhor
no decorrer do curso. Mas aí a gente vai fazer algum exercíciozinho disso também. Então fica, ó, isso aqui tá arrumadinho, tá? Então, ó, ondas baixas, rádio, micro-ondas, infravermelha, luz, ultravioleta. Depois da ultravioleta vem os raios X, e depois vem os raios gama. Esses caras são perigosíssimos, né? A gente vai estudar isso em radioatividade e ver o risco da saúde humana, né? Disso aí nas nossas e aí, ó, aqui são as ordens de grandeza, estão vendo? Sai daqui, o negócio não sai. Aqui são as ordens de grandeza, gente, das ondas em Hertz. Aqui é 10 elevado a 26 Hertz. Aqui nas ondas baixas, 10 ao quadrado Hertz, 100 Hertz. E aqui, ó, 1 seguido de 26 zeros Hertz. Você vê como é que o negócio aumenta, né? Devido à emissão. E aí, ondas com altíssimas frequências são nocivas à nossa saúde, a gente chama de altamente energéticas. Os raios-x já começam a fazer um grande dano para a gente, por isso que a galera que opera essas máquinas de raio-x, elas têm que ter certos cuidados preciosos para não afetarem sua saúde, tá? E virem coisas como câncer, por exemplo. Perigo. Então aí, galera, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo é constante. E vale, isso aí a gente já está careca de saber, graças a Deus, né? E aí, olha aí, a gente pode também definir ano-luz como a distância que a luz percorre durante um ano. Ela é aproximadamente a velocidade da luz, claro, né, que é o ano-luz, multiplicado pelo tempo em um ano. Mas a gente tem que botar isso aqui em segundo, para cortar segundo com segundo e virar metro. Porque aqui C é velocidade. Velocidade está em metro por segundo, não é isso? T está em segundo. Então, cortar segundo em cima com segundo embaixo, fica só metro. E aí vira de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E fazendo um cálculo esdrúxulo aqui, 3 vezes 10 a 8, que é o C, multiplicado por isso aqui, que é o tempo de um ano em segundos, 3,16 vezes 10 elevado a 7 segundos, dá 9,5 vezes 10 a 15 metros, que é igual a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, é um 95 seguido de 11 zeros de distância que a luz percorre em um ano. Isso é uma distância muito violenta e são as distâncias que a gente usa astronômicas. Por quê? Porque o universo é enorme, né? É gigantesco, né? E essas distâncias elas ficam adequadas a essas distâncias bem grandonas. Sacaram? Tranquilo? Tudo top? Maravilha. A gente está com teoria, né? Aqui, ó, entre o infravermelho e o ultravioleta temos a luz, que vai de 700 nanômetros, aqui já comprimento de onda de 700 nanômetros, lambda. O que é o nano, gente? Quem lembra aí? O nano. Nano é 10 a menos 9, né? 700 vezes 10 a menos 9, que é 7 vezes 10 elevado a menos 7. Né? Ok? Tranquilo? Karine, entendeu? Quer que eu bote no quadro? Um nano é 10 a menos 9. Um micro é 10 a menos 6. Um milha é 10 a menos 3, né? E por aí vai. Não? Não? Então vamos lá. Vamos fazer então aí, ó. O que acontece? Estamos falando de ondas, né, Gabi? Gabi. Karine, estamos falando de ondas, né? Não estamos falando de ondas? Então nós estamos falando de frequência, velocidade e comprimento de onda, né? Não é? É a equação fundamental da vaca, lã de farinha. Tá um pouco escuro, né, pô? Porque eu tive que botar o computador para carregar e tirei a luz. Agora ele deu uma carguinha, vou inverter. Tinha que ter pego o Benjamin para os dois aguentarem. Melhorou um pouco, né? É isso aí. Saímos da escuridão. Aqui. Gabi. Olha que eu estou confundindo Gabi. Karine. Muita Gabi que eu tive na minha vida. 3 anos com a Gabi aqui. Aqui, ó. Vamos lá. O que é a faixa aqui? Começa com o infravermelho, como ele disse, né? Isso aqui é o calor, lembra? A luz está aqui, luz visível.
tá bom? E aqui é o ultravioleta. O que significa dizer isso? Infravermelho, né? Eu botei até IR porque eu botei em inglês, na verdade é IV, né? Infravermelho e ultravioleta, o V, né? O que acontece? A luz visível ela está numa faixa de frequência, né? Que vai do tem lambda e tem F, né? Com a velocidade C. A velocidade C a gente já conhece no vácuo, coisa e tal. Mas é aqui, ó. O vermelho, começa a primeira cor aqui, por isso infra, abaixo do vermelho, você tem um lambda de 400 nanômetros. Olha, eu tô com a Gabi na cabeça. Não tem jeito. 400 nanômetros, que é 4 vezes 10 ao quadrado. E o nano? Não falamos que 1 nano é 10 a menos 9 metros? Então, vezes 10 a menos 9. Portanto, Gabi, Karine, é 4 vezes 10 a menos 7 metros, que é 400 nanômetros. Dúvida? Entendeu o que eu fiz aqui? Esse é o comprimento de onda. Aí, se eu quisesse saber a frequência dessa luz aqui do vermelho, né? Que é a primeira cor, né, Karine? A primeira cor. Se eu quisesse saber quanto é que é o F dela, o que eu tinha que fazer? Ué, F é igual a C dividido por lambda. Não é isso? Certo? Entendeu? Se eu tenho já, que aqui é 400 nanômetros, preciso achar F. Vai ser C, que é 3 vezes 10 à oitava, dividido por o quê? 4 vezes 10 a menos 7, que é 400 nanômetros. Com isso, esse cara subindo 10 a menos 7 para cá vai virar positivo. Então vai ficar 3 dividido por 4 é 0,75, não é isso? 3 quartos. 10 a menos 7 subindo positivo vai ficar 8 mais 7, 15. Vezes 10 a 15 Hz. Portanto, 400 nanômetros da luz vermelha equivale a 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Tudo bem? Então, um é o inverso do outro, que vai calando farinha. Ou seja, se você diminui um, aumenta o outro, e vice-versa. Então, são altas frequências que possuem baixo comprimento de onda, bem pequenininho. E baixas frequências possuem altíssimo comprimento de onda, e altos comprimentos de onda têm baixas frequências. Tudo bem? São os sons graves, por exemplo. E os sons agudos são frequências altas. Maravilha? Dúvida até aí, meu povo? Foi, Karine? Gostou aí da aula? Dei aula? Tá bom. Maravilha. É isso que a gente está trabalhando. Ótimo, ótimo. Espero que tenha mesmo, né? Tá? E se a gente quiser calcular o 400, né? Eu falei 400 do vermelho, 400 é do ultravioleta, tá? Desculpa, pensa invertido. 700 do vermelho, desculpa. Mas é só jogar para cá, tá bom? Ok. Essas são as 7 cores primárias que são dispersadas quando tem sol com chuva, por exemplo. Né, meu povo? Rapaz, a gente está com muita teoria. É isso. Depois vocês dão uma olhada nisso, minha galera. Importantíssimo. Mas a gente vai fazer exercício separado. Aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho melhor. É o prisma. Prisma de luz. Jogou luz branca aqui, ó. Se jogar um prisma, ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é a capa de um grande disco aí, de uma galera chamada Pink Floyd. Consagradíssima essa imagem. É isso, meu povo. Aí tem um negócio de cores aqui, ó. Isso é muito legal, mas a gente já faz isso em ótica. Não vamos perder tempo, não. Pelo amor de Deus. Galera, vocês querem dar um intervalo aí antes da gente começar em ondas estacionárias e sons e acústica? Que a gente vai falar mais um tempinho. Que tal? Vocês sabem. Ou vamos para frente? Aqui já é ótica. Tô com vocês.
que a gente vai agora tratar de um assunto um pouquinho diferente, tá? Onde estacionar as cordas? Vamos lá. Tá bom. Não, fiquem à vontade, é vocês que mandam. Querem beber uma água, tomar um café, ir ao banheiro, 10 minutinhos, sem problema. Eu fico de boa. Tá bom. Então são 8h28, beleza? 8h28. A gente volta às 8h40, 12 minutinhos, tá bom? 8h40. Dá pra gente fazer toda uma... Ótimo, tá bom, 8h40, tá? E aí a gente pega... a ideia é a gente não passar das 9h20 hoje, porque não vai adiantar. Fazer exercício do que a gente já viu, tá? Mas aí, falar de onda estacionária é rapidinho. Não vamos perder muito tempo, não. Ela vai ser bem mais rápido, pode ter certeza. Tá bom? Valeu. Então vamos parar um pouquinho aí rapidinho. Vou aqui interromper a gravação.